pessoal, tudo bem? Então hoje começamos a aula 37. Nessa aula a gente vai trabalhar somente correção de exercícios, porque a gente vai ficar uma semana trabalhando só em função da prova, né? Revisão de prova. Então decidi não começar um novo conteúdo. Ficaram os exercícios da 1 a 15, então vamos começar a correção aqui. Construa o gráfico da função, aí tem essa função aqui, então primeiro a gente vai ter que resolver essa partezinha aqui, x mais 2 ao quadrado, né? Que lá vocês já devem ter visto isso, uma regrazinha para a gente resolver quando é elevado ao quadrado. Então a gente fica o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, então fica x ao quadrado mais 4 mais 4x. X ao quadrado mais 4x mais 4 menos x mais 1 da função. Resolvendo, a função que a gente tem é x ao quadrado mais 3x mais 5. Ele pede para a gente construir o gráfico, então a gente observou ali o valor de c, deu aqui no ponto 5, calculamos x e o y do vértice, deu aqui menos 1,5 e 2,75. Esse ponto. Aí, tentando calcular Bhaskara, a gente chega que fica uma raiz negativa, né? Então, a gente sabe que ele não vai tocar o eixo x, porque não tem valores de x que zeram essa função, não nos números reais, né? Então, para construir o gráfico, a gente já tem esses pontos, o valor do 5 aqui, né? O valor de c. Se for necessário, a gente pode substituir mais alguns valores e a gente vai saber onde é que ele passa. Valores próximos a esse menos 1,5 aqui. Por exemplo, poderíamos pegar o 2 aqui, o menos 0,5, então a gente já teria alguns pontos que ele passaria. Essa função que fica, esse é o gráfico. A 2. Construa o gráfico de cada uma das funções quadráticas a seguir. Novamente, calcula lá o x e o y do vértice. Aqui na questão A, 3 e 9, aqui em cima. Calcula os valores de x, onde ele zera a função, né, onde ele vai tocar o eixo x. E analisa qual que é o valor de c. Ah, mas aqui qual que é o valor de c? Aqui na função. É como se a gente tivesse mais 0, né? Aqui na função. A gente já consegue ver, né, que ele passa certinho aqui no nosso ponto 0, 0. Né, o x0, y0. Então, é onde ele vai atravessar o eixo y. Então, teria duas formas da gente ver isso. Por esse x1 aqui, que a gente sabe que ele vai atravessar o eixo y, e por aqui não tem nenhum valor, então seria um mais 0. Essa é a função. A b, f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 4. Novamente, x e y do vértice, calculou os valores lá, calcula os valores lá, x1 e x2 em Bhaskara, e se necessário, coloca mais alguns pontos aqui do lado, ao redor desse x do vértice aqui, que a gente sabe que ele vai estar mais ou menos aqui no meio, então a gente, para encontrar valores por aqui assim, nessa região, substitui valores próximos a esse menos 1,5. Por exemplo, aqui poderia ser um 0,5, vai dar por aqui assim, aqui um 2,5, vai encontrar valores aqui ao lado. E também, né, o valor de c, menos 4, que é onde ele atravessa o eixo y. A 3, construa o gráfico das funções quadráticas, então, novamente, né, x e y do vértice, valores de x, x1 e x2, 3 e 3, então, aqui a gente só vai tocar ele uma vez, o eixo x, a gente sabe que é negativo, então com cavidade virada para baixo, e a gente sabe que é menos 9, onde ele vai tocar o eixo y. Também, vocês podem colocar alguns valores aqui ao lado, próximos a esse 3 aqui, que vocês vão encontrar pontos nessas regiões. h de x, na letra B, né? h de x igual a x ao quadrado mais 10x mais 25. O nosso c é 25, então é onde ele vai passar o eixo y. Valores de x
e de y no vértice, menos 5 e 0. Então, vai tocar aqui. E os valores de x, x1 e x2, menos 5 e menos 5. Então, ele só toca uma vez no nosso eixo x. Com cavidade voltada para cima, né? Nosso x aqui ele é positivo, o A. Aí, questão 4. Durante os treinos de cobrança de escanteio, Ivan, Henrique, Vitor, Gabriel e Lucas são posicionados dentro da área para tentar cabecear a bola para o gol. Cauê, responsável por cobrar o escanteio, chuta a bola, cuja trajetória parabólica pode ser descrita pela função f de x igual menos x ao quadrado mais 4x. Aí, construa o gráfico da função quadrática que representa a trajetória da cobrança de escanteio feita por Cauê. Então, basicamente é a mesma coisa que a gente estava fazendo, né? Só que agora a gente tem essa função aqui. Calcula os valores de x e y do vértice, deu 2 e 4. Marca o pontinho aqui em cima. Valores de x1 e x2, 0 e 4. E qual é o valor de c? Nenhum, né? Não tem aqui também. Então, vai ser 0. Bem certinho no ponto 0. A bola atingiu a altura máxima em quantos segundos? Então, aqui olhando esse gráfico, esse aqui, o y pode ser considerado a altura. E o x aqui é o nosso tempo, né? Então, aqui, quando ela está na altura máxima, vai ser o máximo, ponto máximo do nosso gráfico, vai estar em que valor de x? Ponto 2, né? Então, 2 segundos. Qual a altura máxima em metros atingida pela bola na cobrança de escanteio? Agora, ao contrário, né? A gente está olhando aqui, qual que é o valor máximo? 4, né? Supondo que nenhum jogador tenha tocado na bola após a cobrança de escanteio, em que instante ela tocará o gramado? Se ela saiu daqui, ele cobrou o escanteio, ela fez essa curva, voltou aqui, 4 segundos, né? Que curva, né? Para uma cobrança de escanteio foi péssima. 5. Determine os valores reais de x para que a função f de x igual a x ao quadrado menos x sobre 4 menos 1/8 seja 0. Então, determine os valores reais de x. Basicamente é calcular Bhaskara, né? A gente está querendo encontrar quando isso aqui dá 0. Então, inicialmente a gente pode reescrever essa função, tá? Vamos multiplicar isso daqui. É como se a gente fosse encontrar uma função que fosse proporcional a ela. Vamos supor que a gente multiplicasse tudo por 2. A gente teria 2x ao quadrado menos x sobre 2 menos 1/4. A gente quer eliminar esse 4 e esse 8 aqui. Então, como é que a gente pode resolver essa daqui? A gente pode primeiro multiplicar tudo por 8, né? A gente só está querendo encontrar o zero da função. Tá? Então, a gente vai encontrar uma função que seja proporcional a ela só para facilitar a resolução, para a gente não ficar trabalhando com essas frações. Então, multiplicando tudo por 8, a gente vai ter 8x ao quadrado menos 2x, porque aqui é como se fosse 8x dividido por 4. 8x dividido por 4, 2x, menos 1, né? Se fosse 8 dividido por 8, vai dar 1. Então, 8x ao quadrado menos 2x menos 1. Resolvendo lá, a gente tem x1 igual a meio e x2 igual a menos 1 sobre 4. Essa é a resposta. A6. Considerando a função y igual a x ao quadrado menos x menos 6. Determine os valores reais de x para que a função seja nula. Quando é que y dá 0 ou quando é que f de x dá 0? Só resolver por Bhaskara, né? Respostas 3 e menos 2. Faça o esboço da parábola. Então, essa regiãozinha aqui embaixo, né, a gente sabe que x1 e x2 vão ser 3 e menos 2. A gente sabe que ela tem a concavidade voltada para cima. Então, nessa região aqui ela é negativa, aqui é positiva, aqui é positiva. Aqui nem precisaria colocar esse positivo e negativo, porque isso aqui é o estudo de sinal. Era só fazer um esboço da parábola. AC. Determine os valores reais de x para que a função seja positiva. Então, em que intervalo que x vai ser positivo? X é menor do que menos 2 e maior do que 3, né? Ó, x maior do que 3 e x menor do que menos 2. Determine os valores reais de x para que a função seja negativa. Então, x vai estar entre esse intervalo aqui, né?
menos 2 e 3. Então, x menor do que 3 e x maior do que menos 2. A 7. Considere a função h de x igual a menos x ao quadrado mais 8x. Determine os zeros da função. Aqui você pode resolver por Bhaskara, né? Encontrar quando é que dá zero. Ou pode tentar resolver assim mesmo, né? Aqui ele separou ela, abriu esse x ao quadrado, né? Colocou ele em evidência. Aí ficou x vezes menos x mais 8. Colocou o x em evidência. Nesse caso a gente sabe que pela funçãozinha lá, um x é igual a zero. E o outro x, aqui tem um menosinho da função. Então ficaria menos x mais 8. Então x igual a 8. Tá? Aqui na questão 7, considere a função h de x igual a menos x ao quadrado mais 8x. Determine os zeros da função. Então, isso aqui vocês podem resolver da forma que vocês quiserem, né? Bhaskara. Ou por esse mesmo métodozinho que ele colocou aqui. Você coloca um x em evidência, então x igual a zero, né? Um x é igual a zero. E o outro você resolve essa partezinha que está aqui dentro. Menos x mais 8. Então, x é igual a 8. Se quiser também, você pode colocar logo aqui, tentar substituir valores, né? 0 vai zerar isso daqui, né? Porque é só dependente de x. Ou você pode tentar o 8, né? 8 ao quadrado vai dar 64, mais 8 vezes 8, com menos aqui da frente também dá 0. Esboce a parábola, então, entre 0 e 8 é positivo, abaixo de 0 negativo e acima de 8 negativo. Aqui é concavidade voltada para baixo, né? Tem um menosinho aqui da frente. Determine os valores reais de x para que a função seja positiva. X tem que estar entre esse intervalo, né? 0 e 8. Determine os valores reais de x para que a função seja negativa. X maior do que 8 ou menor do que 0. Analise o sinal da função quadrática x ao quadrado mais 14x mais 49. Então, ele calculou Bhaskara aqui, né? x1 e x2. Deu o ponto menos 7. E aí pergunta, o estudo de sinal, né? A gente também consegue ver, né, que ele é totalmente positivo. Então, ele toca uma vez o eixo x e ele é totalmente positivo. Então, para que valores que isso aqui vai ser negativo? Nenhum, né? Não tem como isso aqui ser negativo. Mas tem como ele ser zero, bem no ponto 7, e tem como ele ser positivo em todos os outros pontos. Aqui é a questão 8 daí. Observe o gráfico a seguir. Aí tem o gráfico. Nesse capítulo, duas estratégias foram apresentadas para determinar a lei de formação da função quadrática. É possível utilizar ambas para encontrar a função desse gráfico? Lembram lá quais eram as duas regrinhas? Tinha uma lá que a gente acabava transformando num sistema, né? E a outra lá que a gente tinha os valores de x1 e x2. Aí fazia x menos x1 vezes x menos x2. Lembram lá? Então, aí ele pergunta, é possível utilizar ambas para encontrar a função nesse gráfico? Aqui a gente não tem valores de x1 e x2, né? Então, como é que a gente faz para utilizar o segundo método? Não tem como. Nesse caso, não podemos usar a segunda estratégia, pois não temos zeros da função. Sendo assim, a primeira estratégia é mais adequada para este gráfico. Encontre a função quadrática do gráfico. Então, agora ele quer que você utilize aquele método lá para encontrar a função. A gente sabe que o coeficiente c é igual a 3. A gente também já consegue identificar o x e o y no vértice, né? Deu 2 e menos 1. E sabe que o nosso ponto C é 3. Aí, lembra lá, a gente pode montar isso daqui. Coeficiente C igual a 3, né? Par ordenado, menos 1 e 2. Então, a gente pode substituir. Faz 2 é igual a A vezes, utilizando essa informação aqui, que 2 dá menos 1, a gente substitui lá, ou quer dizer que menos 1 dá 2, a gente substitui o menos 1 lá e iguala tudo a 2. Então, a gente tem ax ao quadrado mais bx mais c é igual a alguma coisa.
essa alguma coisa vai ser o 2, e a nossa função vai ser essa aqui. A vezes menos 1 ao quadrado, mais b vezes menos 1, mais 3. Resolvendo, a gente tem a menos b é igual a menos 1. Nossa primeira partezinha aqui. O segundo para o ordenado, 1 e 6. Tá? A gente consegue olhar aqui no gráfico que o ponto 1 dá aqui certinho no ponto y igual a 6. Tá? Sempre a gente tem algumas informações no gráfico para retirar. Aí, fazendo a mesma coisa, né, substituindo o ponto 1 igualando a 6, a gente resolvendo tem a mais b igual a 3. Então, a gente tem essas duas equações e monta um sistema. Agora, vocês podem resolver como vocês quiserem, né? Pode somar isso daqui, porque já elimina esse b. Se quiserem fazer de outra forma, também tem como. A gente tem que 2a é igual a 2. Somando os a's aqui. E menos 1 mais 3 é igual a 2. A gente tem que a é igual a 1. Volta em uma delas, né? A gente sabe que a é igual a 1. Substitui lá e encontra o valor de b. Então, b deu igual a 2. Só escrever a função. 1 vezes x ao quadrado mais 2x mais 3. Encontre a lei de formação da função quadrática de cada um dos gráficos a seguir. Essa daqui a gente já pode utilizar, né? A gente tem os dois x que zeram a função, então a gente já pode utilizar aquela segunda regrinha, fazer x menos o valor de x1 e x menos o valor de x2. Então a gente tem que 1 e 3, isso tudo igual a 0. Então, resolvendo aqui, x ao quadrado mais 4x mais 3. Menos 4x mais 3, né? A letra B, mesma coisa, né? A gente também tem as dois x igual a 0, x que dá 0 em y. Resolvendo aqui, primeiro montando, né, é o menos 2 e 1. Aqui você só tem que cuidar que da função ela é x menos x1 vezes x menos x2. Então, nesse caso aqui, ó, como o nosso x é negativo, a gente tem jogo de sinal. Fica o menos da regrinha com o menos do x aqui. Então, ele fica positivo. X mais 2 vezes x mais 1. Resolvendo também, a gente chega nessa funçãozinha aqui. Como c é igual a menos 4, né, a gente vai tentar fazer esse número chegar em menos 4. Como é que a gente faz para esse número aqui chegar em menos 4? Multiplica tudo por 2. Então, esse aqui fica menos 4, esse daqui fica 2 e esse daqui fica 2. 2x ao quadrado mais 2x menos 4. Por isso, essa resposta. A C, muito parecida, né? Monta lá os valores de x que zeram ela é 1, quer dizer, menos 1 e 4, que aqui também, novamente, cuidar o jogo de sinal, que é o menos da função, né, da regrinha lá. Resolvendo x ao quadrado menos 3x menos 4. Aqui o que ele fez foi multiplicar tudo por menos 1, né? Ela está negativa essa região, então você pode multiplicar por menos 1. Os valores que vão zerar ela vão ser a mesma. Fora que a gente resolveu isso daqui, ela ficou positiva aqui, né? O nosso x ficou positivo. Só que observem, o nosso gráfico ele está virado para baixo. Então, a hora que eu multiplico por menos 1, eu inverto esse gráfico, né, que está positivo aqui com o x ao quadrado, e ele vira para baixo. Os valores de x serão os mesmos, só que ele fica virado para cima com essa função. Assim ele fica virado para baixo. A D, novamente, né, a gente tem valor menos 1 e 3. Coloca lá na funçãozinha x mais 1 vezes x menos 3. Resolvendo x ao quadrado menos 2x menos 3. O nosso C aqui é 3 e aqui ele está como menos 3. Sempre se atentem para esses pequenos detalhes, tá? Como é que a gente faz para esse menos 3 aqui ficar positivo? A gente tem que multiplicar por menos 1, né? Multiplicando por menos 1, a gente muda todo esse sinal. Então, fica menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Por isso, nesse caso, a gente multiplicou. Também o gráfico está virado para baixo, né? Concavidade voltada para baixo. Aqui ele está positivo, então inverte o sinal dele também. Letra E, mesma coisa, né?
x menos 0 e x menos 2, porque é os pontos 0 e 2. Então, x ao quadrado menos 2x igual a 0. Como o gráfico tem concavidade voltada para baixo, vamos multiplicar a equação por menos 1, mesmo caso anterior, né? 14. Encontra a função que representa o gráfico a seguir. Então, a gente tem que os nossos zeros serão 0 e 1,5, que vão zerar a nossa função. Então, pode substituir lá, e a gente chega em x ao quadrado menos 1,5x igual a 0. Então, f de x igual a x ao quadrado menos 1,5. Esse 0,75 aqui, ele define como se fosse a metade, né, da nossa função. A 12, a função real cujo gráfico está representado a seguir. Então, aqui novamente, né, teria que calcular qual que é a função e daí assinalar aqui qual que é a correta. A gente sabe, né, que o coeficiente é menos 10. Então, aqui todas elas, não todas não, né? Tem umas que já estão positivas. Essas que estão positivas já podem eliminar. Os valores de x são 2 e 5. Então, montando lá, né, x menos 2 vezes x menos 5, x ao quadrado menos 7x mais 10. Observando aqui, ó, tem que cuidar essa daqui, né? A gente tem que é menos 10, então a gente vai ter que multiplicar isso aqui por menos 1. Multiplicando por menos 1, inverte o sinal deles. Aí agora a gente tem menos x ao quadrado mais 7x menos 10, que é a letra B. Questão 13. Dada a função com a maior do que 0 e c maior do que 0, assinale a alternativa que contém o gráfico que representa. Aqui a gente sabe que a é maior do que 0, então concavidade voltada para cima, e que c é maior do que 0. Então ele vai estar passando no eixo y num ponto acima de 0. Tá? Ele vai estar tocando, por exemplo, qual que a gente já pode eliminar? A letra D a gente pode eliminar, porque aqui ó, o nosso ponto C está abaixo de 0. A letra B a gente pode eliminar, porque ele está bem certinho em 0, então também não é. A letra C a gente pode eliminar, por causa que a concavidade está voltada para baixo, então A é maior do que 0, então esse aqui está errado, só nos restou a letra A. 14. Um corpo arremessado tem em sua trajetória representada pelo gráfico de uma parábola conforme a figura a seguir. Então aqui a gente tem o gráfico da parábola, inicia em 0. Aqui a gente tem o ponto 1,48, né, que na distância x aqui, 1 centímetro, ele dá 48. Isso aqui é uma coordenada, tá? Aí a gente vai ter que utilizar essa informação para conseguir montar a nossa função. A gente substitui o 1 no lugar de x e iguala a 48. Resolvendo lá, a gente tem 48 igual a mais b. O par ordenado 0 e 4, né? Então a gente iguala o x igual a 4 e o y vai ser 0. Então 4 ao quadrado lá, menos b vezes 4. Resolvendo, a gente tem esse sisteminha aqui. 48 igual a A mais B e 0 igual a 16A mais 4B. Resolvendo ele, a gente tem que B é igual a menos 4A, aí volta lá o 4A, né, e calcula o valor de A, dá menos 16. Substitui lá novamente, a gente chega numa função menos 16x mais 64x. Então, a altura máxima, o H máximo, como é que a gente calcula? A gente sabe que a gente calcula o y do vértice, né, para ser nosso ponto de máximo. Como é que a gente pode calcular ele aqui? A gente sabe, né, que vai ser da formulazinha lá, menos delta sobre 4A. Então, resolvendo lá, a altura máxima é igual a 64. Como o gráfico está representado em centímetros, devemos converter a medida encontrada para metros. 64 centímetros é igual... Aqui a gente só tem que cuidar, né? Na hora de transformar. A nossa resposta está em centímetros e aqui a resposta está em metros. Então, transformando lá, 64 centímetros é igual a 0,64 metros. Portanto, a altura máxima, letra B, 0,64 metros. Aí a questão 15.
um jogador de futebol, ao bater uma falta com barreira, chuta a bola de forma a encobri-la. A trajetória percorrida pela bola descreve uma parábola para chegar ao gol. Então isso daqui tem um formato de parábola, né? Sabendo-se que a bola estava parada no local da falta no momento do chute, isto é, com o tempo e altura iguais a 0, sabendo-se ainda que no primeiro segundo após o chute a bola atingiu 6 metros de altura e 5 segundos após o chute ela atingiu a altura de 10 metros, pode-se afirmar que após o chute a bola atingiu a altura máxima no tempo igual a... Então, como é que a gente pode resolver? Primeiro, a gente pega e vai tirar as informações daqui de cima. A gente sabe que no primeiro segundo após o chute, a bola atingiu 6 metros. Então, o x1, aqui o x1 não, o segundo 1, x igual a 1, a altura aqui foi 6. Em x igual a 5, foi 10. Então, a gente tem essas duas informações. Montando lá em ax ao quadrado mais bx mais c, substituindo lá, a gente substitui esse 1 num x, resolve lá igual a 6 e resolve para 5, x igual a 5 e daí igual a 10. Resolvendo, né, a gente monta o sisteminha, a gente chega em a mais b é igual a 6 e 25a mais 5b é igual a 10. Tá? Aqui, ó, dos pares ordenados, né, aquilo que eu falei. Montou o sistema, resolvendo ele, a gente chega que a é igual a menos 1, volta lá e substitui o a, b é igual a 7. Aí encontramos, né, os valores de a e b, a gente tem a função menos t ao quadrado mais 7t. Aí o tempo em que a bola atinge a altura máxima é dada pelo cálculo lá do y do vértice, né? O x do vértice, o tempo que ela atinge a altura máxima. Seria o nosso x do vértice, né? Que da fórmula é menos, daí b sobre 2a, né? Menos b sobre 2a. Aí, substituindo lá o b, vai ser 7, dividindo por 2 vezes o menos 1 aqui da frente. Então, menos 7 dividido por menos 2. Mas o nosso t aqui do vértice, ou x do vértice, é igual a 3,5. Portanto, a altura máxima será atingida em 3,5 segundos. Essa daqui era bem trabalhosa até. Não tão difícil, mas um pouco trabalhosa. Aí aqui embaixo a gente tem uma síntese, né? Que é basicamente nosso conteúdo todo resumido. Aí, bem interessante. Construção geométrica da parábola com régua e compasso. Isso daqui é, na verdade, um conteúdo bem grande, né? Uma parte de um conteúdo bem grande. A gente não vai trabalhar, isso aqui tira um bom tempo para a gente trabalhar, mas é bem interessante, tá? Em algum momento talvez a gente trabalhe esse tipo de coisas. Aí aqui o capítulo 16, né? Que a gente vai começar na próxima aula. Para essa aula, então, tirem todas as suas dúvidas. Não deixem de perguntar. Se possível, eu vou passar algumas questões durante a nossa aula, tá? Beleza, então? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.